ela sempre dança. Deusas e deuses, que alegria estar com vocês. Mais um episódio e hoje é mais disruptivo do que nunca. Por quê? Tenho comigo Leila Salt, uma designer de joias personalizadas. O que vocês pensam quando eu falo este título? No mínimo, eu pensaria: nossa senhora, mulher caríssima, não posso nem chegar perto. Nossa, mentira, eu não pensaria isso, porque eu sou metida, fico sem comer, sem espumante jamais, né? Mas assim, Leila, quero entender inicialmente. Primeiro, muito bem-vinda. Fico muito feliz que pela situação em que a gente se conheceu, né? Eu fui num evento apresentada assim a ela através da Vandressa Preto, que já foi nossa co-host. E foi muito legal porque eu gostei muito do jeito da Leila. E ela, desse jeitinho assim, toda delicada, ela trouxe um conteúdo tão legal, e vocês perceberão isso, que eu fiquei com aquela coisa assim de quero mais. E aí a gente teve a oportunidade de seguir falando, né, nos seguirmos em rede social, etc. E até que estamos nesse momento aqui. Leila, me conta, como é que tu caiu de paraquedas ou não nesse mundo das joias? Bom, primeiramente te agradeço o convite, né? Depois de conversas, troca de ideias, né? A gente conseguiu, enfim, colocar esse projeto, né? Posso chamar assim, na prática, né? Começando hoje, então. E fico muito grata por essa parceria, né? Porque hoje, mais do que nunca, tudo que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem que falar de parcerias, né? E parcerias valem ouro, literalmente, não é só nas joias, não. Então, como a Kelly bem falou, nós nos conhecemos num evento, né? De imagem pessoal, um evento literalmente de imagem pessoal, porque era da Associação Internacional dos Consultores de Imagem, né, Núcleo Rio Grande do Sul, exatamente há um ano atrás, né? A gente estava falando sobre isso. E foi um evento muito bacana, onde eu tive a oportunidade de compartilhar um pouco do meu conhecimento, né? Embora eu também trabalhe, além de ser designer de joias, como docente nesse assunto, né? Nesse tema. Eu nunca digo que eu estou ensinando, né? Ou palestrando, mas sim compartilhando minhas experiências, meu conhecimento, minhas vivências no setor joalheiro, né? E que tem a ver, obviamente, com a imagem pessoal, que foi onde a gente se conheceu nesse evento, então. E como é que eu cheguei aqui, né? Como designer de joias propriamente dito. Bom, tudo tem um início, tudo tem uma história, né? As coisas todas têm uma origem, né? Até no curso que eu ministro lá na Ecole Brasil, que é o curso de consultoria para acessórios de efeito, porque aí entram joias e bijuterias, aliás, das joias às bijuterias, e a gente também vai falar de bijuterias aqui, né? Eu também falo da história, de como é que o homem começou a usar as joias e ter uma certa consciência da importância da sua imagem pessoal, porque é o início de tudo. E o meu início com as joias, ele teve uma introdução, né? Posso dizer assim. Desde a infância eu sempre tive assim muita afinidade com desenho. Na escola desenhava para meus colegas, aquela coisa toda. Minha irmã mais nova ganhou uma máquina de costura de brinquedo e a gente fazia roupinhas para Barbie, né? Aquela coisa assim de... Era muito caro as roupinhas para tu comprar. Sim. Montar um guarda-roupa para Barbie, era, né? 3 meninas, então imagina. Uau! Então a gente pegava retalhos, né, de tecidos com uma vizinha que era costureira e a gente fazia as roupinhas para Barbie. E eu adorava criar, né? Então já tinha aí um quê de criação, né, de moda, um olhar assim mais apurado, não para a questão estética da boneca, como é muito colocado hoje, né? Uhum. Eu via muito mais a questão da criação, de vestir a minha boneca, né? A gente, até quando a menina não tem essa ideia da estética em si, como a gente vê hoje, né? Como a gente percebe hoje. Questão de padrões e tudo mais. A minha intenção era
vestia minha boneca com o que eu inventava. Sim, era o teu estilo que tu queria imprimir. Isso, era brincar de criar, né? Depois, na adolescência, eu comecei a trabalhar com modelo fotográfico, comercial, o prêt-à-porter, que é onde tu não desfila nas grandes passarelas, mas para as passarelas reais, ou seja, o lojista ou o showroom da Grife X tem todas as peças, né, num showroom, e tu apresenta a coleção nova, né, então para um público pequeno, né, seleto, que vai comercializar aquela coleção. E aí eu passei a vestir as criações de marcas, de designers. Eu fui modelo prêt-à-porter da Levi's aqui no estado. E aí as coisas foram andando e eu comecei a trabalhar também como modelo prêt-à-porter em Milão, na Itália, que é a capital do design, capital do desenho, né? Podemos dizer assim, traduzindo. E foi uma experiência bacana, foram 2 anos, mas foi uma experiência muito bacana porque isso me alimentou, me motivou ainda mais essa questão de criar, essa questão voltada para a arte, né, para o desenho, para a moda, que lá a gente respira arte, moda, né? É um museu a céu aberto, a Europa, né, um continente antigo. Nada é fútil, né? Isso faz parte do tudo dia tem a uma dia. história, Sim. tudo é conectado a um porquê, as coleções, né, sempre tem um conceito, né? E isso é meio global, mas a gente consegue respirar e perceber isso muito facilmente, né? Lá, e quando tu tá mergulhado nesse trabalho, muito mais ainda. E aí, quando eu voltei, né, dessa experiência para o Brasil, depois de um tempo eu comecei a fazer curso de confecção e estilismo no Senai, porque eu queria estudar moda. Eu tinha trancado a minha faculdade de psicologia, inicialmente. Ia ser minha colega. E 2 anos iniciais e fui morar fora para ter essa outra experiência. E quando eu voltei, aí eu troquei a psicologia pela moda. Mas aí no meio do caminho, um tio joalheiro, já saudoso hoje, ele começou a me motivar a estudar joalheria. Ele tinha uma joalheria, né, no Vale dos Sinos, super charmosa, dentro de um conceito, onde tinha, assim, era um sobrado, num bairro muito bacana, em Novo Hamburgo. Então, tinha todo o conceito, assim, tinha o núcleo dos sapatos, das roupas, dentro de uma maison, né, tipo, estilo uma maison. E aí tinha a parte da joalheria, que era a parte que era a loja dele, né? Então, assim, os clientes podiam se vestir dos pés à cabeça e, sei lá, aquele look com uma bela joia ainda. Nossa! Então, ele trabalhava dentro desse conceito, né, numa joalheria boutique, e ele dizia assim, não, tu tem muito a ver com joias, teu perfil, teu estilo. Hoje todas as meninas querem estudar moda, por que tu não estuda joalheria? E ele me deixou com aquela, sabe, aquela ponto de interrogação, assim, uma reflexão, né? Porque eu até então, como toda mulher, ou pelo menos a maioria das mulheres, eu sempre olhei para joias ou para joalheria com olhos de encantamento, como consumidora, né? Ou como quem se encanta ao ver uma vitrine com uma bela peça, por exemplo. Quando esse tio começou a falar, né, e motivar, por que tu não tenta estudar? Faz uma oficina de joalheria. Dito e feito, eu fiz uma oficina no Senai mesmo, eu fazia confecção e estilismo e tinha também as oficinas de joalheria, onde a gente tinha que rabiscar, desenhar, criar e confeccionar. Eu digo rabiscar porque não era profissional, a gente era como alunas, né? A gente não tinha essa formação do design, mas criava-se alguma figura, algum desenho e tu tinhas que confeccionar aquele desenho, ou seja, fundir, no caso fundir a prata, moldar, dar toda a estrutura da peça que tu criava, sabe? E eu simplesmente me encantei. E eu lembro que naquele mesmo período eu tinha feito há pouco tempo as aulas de costura e eu fui bem, né? Até porque eu já brincava com isso, né, quando criança, mas, não sei, não batia mais como quando eu era criança, né?
E aí, nas aulas de joalheria, onde tu tem que realmente botar a mão na massa, né? Fundir, trabalhar, assim, deixar a tua unha daquele estado, sabe? E tu não tá dando muita importância para isso naquele momento, porque tu tá tão envolvida com a criação. E aí tu vê uma peça pronta, tipo, eu fiz um pingente de coração, que é um elemento que até hoje eu carrego muito fortemente na minha marca, dentro do meu estúdio, como um símbolo importante. E foi a primeira peça que eu criei, né, nessa oficina de joalheria. E eu usava esse pingente com o maior orgulho. Fui eu que fiz. É um coração. Uma forma teoricamente simples, mas aquilo eu tinha feito, eu tinha criado. Mas então, que até hoje ele tem uma simbologia muito importante, né? Sim, obviamente. Na joalheria, digamos assim. Obviamente, o coração é o símbolo por excelência do amor, da paixão, né? Mas, ao meu ver, ele transcende, né? Porque tem as emoções, tem os sentimentos, tem a tua essência, que é muito simbolizada pelo coração. Porque quando a gente sente, né, abrindo parênteses, uma certa emoção, né, ao olhar, vamos dizer, para uma joia, então, né? Teu coração pode disparar, pode ficar animado, é emoção, né? Uhum. Então, tem muita conexão, sim, na joalheria e o coração. E aí o coração de diversas formas e leituras e apresentações, né? Mas, para mim, muito mais ainda, porque foi a primeira peça, o primeiro elemento que eu criei com essa forma curva, né? Que o coração, dentro das linhas de design, é uma forma curva, né? Duas formas curvas, né? Que vão formar a figura do coração. E aí, desde então, me apaixonei pela área, motivada por este tio. Aí fui fazer faculdade, me graduei em design de joias. Todas, na época tinha. Depois, isso foi na Universidade Luterana do Brasil. Depois teve algumas mudanças na universidade e o curso ficou dentro do curso de design de produto, né? Mas quando eu fiz ainda tinha, e era muito bacana porque era super focado, porque o Rio Grande do Sul ele é um polo gemológico também. A gente tem aqui Soledade com as nossas ágatas, ametistas do sul, com as lindas ametistas, né? Que são o quartzo lilás, né? Da família do quartzo lilás, quartzo violeta. Então, nós somos um polo gemológico e também industrial no ramo de folhados, né? Aqui em Guaporé. Então, industrial e gemológico fazia muito sentido ter uma universidade oferecendo curso, faculdade, né? De design de joias. E aí foi naquele momento que eu aproveitei toda a minha motivação, a presença ainda desse tio, né, tão especial. E foi um casamento bacana, né? O curso, o apoio, o suporte dele, porque eu comecei a fazer estágio na loja dele, atendendo os clientes, fazendo pré-venda. Viajava para São Paulo, na Feninger, que é a maior feira da América Latina de joias e afins. E a gente comprava, escolhia as peças para a joalheria, porque além de produzir peças personalizadas, ele também visitava alguns fornecedores, né, da indústria para tu poder joalheira. Comprar o insumo. E também comprar peças prontas de algumas indústrias. Ah, entendi, tá. Ele tinha tanto a parte personalizada, quando o cliente queria, quanto a parte, no caso de revenda mesmo, né? Tá, entendi. Produzidas em Limeira, em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, de fábricas de joias. Então, com ele, tu pegou o know-how das E aí eu fui conhecendo, assim, os dois mundos. E quanto tempo tu trabalhou junto com ele? A verdade, não sei se eu posso dizer que foi um trabalho, era uma coisa assim tão... uma vivência. Eu acho que foi mais uma vivência, assim, né? E tinha os eventos da joalheria também, com os coquetéis de lançamento das coleções, aí eu desfilava. Super a tua cara, daí a gente juntou uma coisa com a outra. Sim, com certeza. Aí eu desfilava algumas peças. Imagina. Né, apresentava... Essa cara horrorosa dela, né? Porque o que é um desfile de joias? É totalmente diferente da minha experiência com as roupas, né? Sim. Mas eu trazia essa minha experiência, né, do prêt-à-porter, que é uma passarela bem mais curta, um ambiente, né, é um petit comité, né, e trazia essa experiência de apresentação para joias. Sim, porque daí o valor é para joia, né? Tu tem que trazer a coisa realmente... Sim, o foco é a joia. Peça, tanto, né? Que a tua roupa tem que ser macromia preto, cinza ou branco, para não interferir na cor, ou tem que ser um pano de fundo para apresentação de uma joia, né?
Então, eu fazia também essa apresentação, trazia essa minha experiência lá da adolescência, né, do Prêt-à-Porter. Então, eu apresentava, fazia uma pré-venda. Em alguns momentos dos coquetéis de lançamento, eu fazia essa apresentação, desfilando as peças. Em outros momentos, eu fazia a pré-venda, atendendo os clientes. Então, dependia do evento, do que ele precisava. E em todos os momentos, era um momento também de aprendizado para mim. Porque eu estava na faculdade, né, recebendo a teoria. E por mais que a faculdade te ofereça a oportunidade de prática em laboratórios dentro da faculdade e trabalhos, tu ter o contato em ambiente real, em loco, como eu digo, com o cliente consumidor, e tu percebendo ali a reação, a emoção, que é muito forte na joalheria, é super diferente. Então, assim, nossa, ele foi super importante no meu trabalho. Eu digo, né, ele já partiu fazem poucos anos, 3 anos somente. Eu digo que eu herdei a profissão dele, né? E foi essa motivação toda que me fez, claro, se eu olho para trás, todo o meu contexto de trabalho e trajetória tem a ver com a estética, né? Mas o nicho joalheria, né, joias, foi uma inspiração, uma motivação que veio dele. E até e como que a Leila, que fez, né, como modelo fotográfico, que fez, então, teve toda essa experiência, e a gente sabe, porque eu tive uma trajetória bem parecida com a tua, como chegar à joalheria, passar por tudo isso e chegar à joalheria e não ser taxada como bonita e sem conteúdo, para não dizer burra. Assim, o que eu posso falar da minha experiência, eu acho que é um espaço que tu vai conquistando com o tempo, sabe? Uhum. É um espaço que tu vai conquistando, assim, eu pós-faculdade, eu tive ainda todo o suporte com esse meu tio, eu ia na loja uma vez na semana, assim. Então, a gente tinha esse convívio, ainda ia nas feiras, né? Feira em Gramado, feira em São Paulo, fazia essa parte de compras, olhar as novidades, as tendências, que para quem trabalha com criação é muito importante, porque tem clientes que se alimentam de novidades, de moda, são as personalidades fashionistas. Então, a gente precisa, né, saber disso. E aí, eu fui buscando especializações, que foi quando eu conheci a nossa escola, né? Nossa querida escola, a École Brasil, que é francesa, na verdade, que tem sede em Paris. E aí eu busquei um curso de coach de imagem, porque trabalhando com peças personalizadas eu queria trazer mais conteúdo, entender melhor o meu cliente. E isso na época que eu comecei, hoje já tem mais pessoas até fazendo esse trabalho, eu queria deixar a peça mais personalizada ainda, né? Aí, então, fui buscar o conhecimento de coach de imagem, onde tu faz um estudo do cliente. Aí, quando eu percebi que outras pessoas estavam buscando esse conhecimento também, não só para trabalhar no meu setor, mas, obviamente, dá para se aplicar em vários setores, né? Cabeleireiros, maquiadores, designers de roupas. Aí, eu fui buscar mais conhecimento, como o visagismo, que aí tu fica nos estudos da face, que também é uma técnica francesa, né? E que a nossa escola também tem um curso maravilhoso, mas aí eu fui para a Europa estudar também para trazer esse conteúdo de uma forma mais inovadora, digamos, assim, com um olhar na sua fonte, né? E eu acredito que todos esses conhecimentos que eu fui trazendo para o meu trabalho e fui tendo a oportunidade de falar do meu trabalho, né, também, e mostrar peças de criação, como algumas casa-cores aqui do Rio Grande do Sul que eu participei, algumas exposições fora, que tiveram uma cobertura bacana da mídia lá fora e aqui. Eu acho que cada capítulo desse, no fim das contas, somou para que se desmistificasse essa questão, né, da aparência e de não ter um conteúdo diferenciado. Sabe? Eu acho que na minha vivência, na minha experiência, eu percebi desta forma. Hoje tu não sente isso quando alguém te procura? Não, eu percebo que uma cliente, quando me procura, né, para um projeto de joias, ela quer
algo personalizado, uma peça que reflita a sua personalidade, o que ela necessita, o que ela está buscando naquele momento. Tanto é que agora, nesse momento que a gente viveu aqui no Rio Grande do Sul, que foi uma pausa triste, forçada, né? Forçada. E que, obviamente, nós sentimos de formas diferentes, em níveis diferentes, como a gente estava conversando aqui nos bastidores. Eu ouvi de uma cliente algo muito especial, que ela disse assim, não, está encomendada a peça, porque eu disse para ela, agora a gente vai ter essa pausa, a oficina está fechada, onde a gente produz, né, as peças na ourivesaria, e a gente ainda não tem uma previsão de retorno. Queria te passar, obviamente, como profissional, eu preciso te passar, né, essa questão. E ela, assim, não, sem problemas, a peça está encomendada e eu desejo uma peça personalizada, feita por ti, né, idealizada por ti, senão eu iria numa joalheria. Então isso me tocou, assim, sabe, de uma forma bastante especial pelo momento que a gente, né, passou e ainda está passando, são outras fases agora. E ouvir isso de uma cliente foi importante. Sim, porque ela poderia muito bem ter simplesmente cancelado, sim, né? Sim, não, vou agora numa loja, preciso, até porque a peça que ela encomendou é uma peça que é para filha, e é uma peça que celebra a maioridade da filha, né? E o aniversário já aconteceu e o presente, né, seria, no caso, após a festa. E tivemos todos esses imprevistos, essa fatalidade. E eu fiquei pensando, né, eu preciso conversar com ela, colocar toda essa questão. E foi muito especial quando ela me trouxe como resposta a espera, sabe? Porque é o que ela deseja, é uma peça personalizada, feita com o nosso cuidado, com o nosso olhar. Então, que é o que eu tenho no estúdio, né? Eu e as pessoas que trabalham comigo desenvolvendo o meu projeto. Claro. Assim como eu também tenho uma peça que eu tô né, já tá até desenhada, né? Linda, maravilhosa. E também eu acho que é sobre isso, assim, é sobre saber o que se quer e quando a gente sabe o que a gente quer, a gente espera. Porque as peças, elas têm um significado, né? E este significado não é simplesmente, eu vou comprar uma peça e aí vou colocar simplesmente qualquer peça. Eu contei para a Leila, eu tinha uma peça maravilhosa que foi feita também, assim, sob medida, como eu brinco, né? Mas foi feita de coração, desenhada, eu nem vi o desenho, mas foi feita por uma grande amiga, que também já não está mais aqui, só que assim, a peça de uma hora para outra começou a pular do meu pescoço, né? E aí uma hora alguém me disse, não é mais para tu usares essa peça, ela não dá mais para ti. E aí eu não me encontrava mais em nenhuma outra peça. Até que a gente começou a conversar, enfim, e aí eu falei, gente, tá aqui a oportunidade de construir agora, né? Desenhar uma peça exclusiva. E que faça sentido e que eu não tire, né, no sentido de estar comigo, de que seja um amuleto, né, que foi essa palavra que eu usei para ti. E até quando a gente estava falando sobre isso, a gente estava falando de algumas coisas assim que para mim foram até surpresas. A gente estava falando sobre a história, assim, faz ouro. Mas, por exemplo, eu sou uma mulher que gosto muito do rosé, né? Do ouro rosé ou do ouro branco. E aí a Leila estava me trazendo algumas questões, assim, olha, mas até em questão de custo, a prata não é um metal menos importante, ou enfim, ela vai trazer aqui nas palavras dela, né, com muito mais propriedade. Eu acho que isso é legal de nós entendermos, porque aqui não é uma questão de quem pode comprar ou quem não pode, até porque muitas peças hoje, inclusive esse conjunto que eu tô vestindo aqui, ele é um conjunto que não é, um conjunto que a gente poderia dizer barato, como uma bijuteria, tá? Barato, assim, eu digo acessível a qualquer pessoa, mas ele não é, sei lá, como é que eu poderia dizer, Leila? Não é uma joia. Ele não é uma joia. Então, vejam, assim, e ele tem um preço significativo. Mas isso está atrelado à marca, né? Então, acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre essa questão
dos metais, é assim que eu posso falar? Sim, dos materiais. Materiais. Então, esse é um assunto que eu também falo em sala de aula, lá na escola, no curso, então, das joias às bijuterias. Esse às bijuterias é porque a gente não fala só de joias e não fala só de bijuterias, mas das peças que estão no setor joalheiro, que aí entram os folhados, que na verdade são os banhados, bijuterias finas, alta joalheria, toda essa nomenclatura, né, que se a gente for fazer uma pesquisa rápida na internet, acaba causando confusão, né? Então, lá no nosso curso, na escola, a gente tem um módulo onde é repertório de materiais, onde a gente fala especificamente sobre os materiais, e aí a gente entra nas nomenclaturas também de cada um desses conceitos, né? O que é joia, o que é bijuteria, o que é folhado, o que é alta joalheria, porque os materiais estão atrelados às nomenclaturas também. E aquilo que Chanel já dizia lá nos anos 20, né? Eu adoro essa frase, eu tenho essa frase grafitada no meu estúdio. Olha! Que diz assim, não importa os quilates, o que importa é o efeito. É claro que uma joia integralmente feita em metal precioso, ouro branco, ouro rosé, diamantes ou pedras naturais, tem esse impacto visual e até emocional. Eu lembro quando eu ia na joalheria do meu tio e eu colocava uns brincos, ou nas feiras que a gente, né, podia provar, e aí a representante da indústria dizia, este brinco todo em diamante custa um carro, por exemplo, e tu, uau, só um carro. Só de se olhar no espelho vestindo aquele par de brincos, tu já se sentia empoderada, uma rainha, uma princesa, né, porque aquilo mexe com o teu emocional. Então, se eu falar que não impacta, impacta, porém não é tudo. Tem muito mais por detrás dessa questão dos materiais que a gente precisa falar e desmistificar, como a Kelly bem disse, né? E aí por isso que eu gosto dessa frase de Chanel, porque, claro, tirando a questão dos materiais, vamos falar agora das outras questões. Esse par de brincos e o próprio anel faz esse conjunto belíssimo, tem um designer belíssimo que remete muito, por exemplo, ao Salvador Dalí, naquela obra do surrealismo dos relógios que derretem, né? Essa peça da Dolores, da né? Maria Dolores, é muito bacana, ela é super criativa. E é uma peça que é esmaltada, né? Esse vermelho é esmaltação. E o dourado, ele é um folhado, é um banho ouro amarelo. Né? Então, ela se classifica numa bijuteria fina, porque tem assinatura, tem um design diferenciado, é criativa, tem um super acabamento, que é um acabamento de joia. Todas essas características. E o preço agregado, né? O preço agregado. Aliás, essa é a parte. Que é o valor de uma joia, no caso, uma peça integralmente feita em ouro, né? Essa é banhada. Mas ela tem todas as características que elevam o patamar dela de uma bijuteria mais simples, digamos assim, para uma bijuteria fina, que foi uma nomenclatura que nasceu das grandes grifes. Dolce & Gabbana, a própria Chanel, entre outras, tem uma sua linha de acessórios finos. Tá. Que são acessórios que têm toda essa característica, um belo acabamento, banhos muito bons, materiais diversos, criatividade no design, né? Mas o valor é o valor de uma joia. Claro. E aí depois fazendo a cotação, né, de euro para reais ou de dólar para reais, então eleva ainda mais esse valor. Mas é uma peça que tem efeito, é uma peça belíssima. Então, assim, a gente tem que desmistificar essa questão mesmo assim, não, se não é joia, não tem valor. Valor material é uma coisa, valor visual é diferente, né? Tá, se eu pegar, aí assim, é uma pergunta de uma glamour, típica de uma glamour. Para quem não assistiu o episódio com a Vanderessa Preto, onde ela explicou sobre alguns estilos, especificamente o meu, assistam. Mas assim, eu cresci ouvindo e, obviamente, né, por ter este estilo e esta personalidade, que quem carrega a peça também define muito sobre a peça. É uma verdade? Claro, também. Por quê? Tu falaste em personalidade de glamour.
Então, assim, as peças, elas também têm personalidades, né? Então, assim, o que é uma peça glamour em essência? É uma peça que ela tem presença, ela não passa despercebida, é uma peça exuberante, é uma peça que atrai o olhar do outro, né? Ela tem muito brilho, ela tem movimento, ela tem uma cor vibrante, ela tem uma escala maior, ela tem várias características que fazem com que chame a atenção do outro para a peça e para a pessoa que está vestindo essa peça. Porém, a pessoa que vai vestir uma peça como essa, ela precisa se identificar com esta peça, que é o segurar, como tu falaste, a peça, né? Se eu sou uma pessoa de uma personalidade ponderada, onde os acessórios de uma personalidade ponderada em essência, que é puramente ponderado, que a gente nunca é assim totalmente uma coisa só, a gente é uma mistura de até 3, né? E os acessórios muitas vezes têm mais de uma personalidade. Mas se a gente for falar em essência para ficar mais fácil do pessoal entender, um acessório ponderado, ele é o que? Ele é discreto, ele é minimalista, ele é clean, ele tem uma escala muitas vezes menor, né? Então, uma personalidade glamour em essência, ela não vai se identificar com esse estilo, com essa personalidade de estilo desse tipo de acessório ponderado. Né? Ela vai querer uma peça que seja vistosa, que apareça, que seja exuberante, porque está de acordo com a personalidade dela. E ela sustenta essa peça, senão a outra vai se sentir apagada. Né? Sim, eu acho que sim. Assim como também tinha uma coisa de... Eu também já tive muitos momentos, e até tô revendo isso há alguns anos. Primeiro, eu não tinha dinheiro, obviamente, para comprar joia, né? E aí eu comprava peças banhadas, que daí vinham com zircônias, e daí com zircônias às vezes de boa qualidade, e outras nem tanto, e que o brilho, o efeito, claro, era sempre um pavê, né? Capaz que não, um pavezão. E as pessoas me perguntavam, nossa, essa joia? E não era uma joia. Mas aí eu acho que tem a ver com o movimento das mãos, com esse estilo, com essa coisa toda que a gente imprime, né? E outras pessoas já pegam e usam uma meia aliança, aí tem tudo a ver. Quando a Leila traz a questão da escala, ela tá falando do tamanho, né? Olha só. Proporção. Pensa a proporção desse tamanho aqui, desse anel em relação ao meu dedo. E vermelho. Vermelho, né? Tá? Eu ainda hoje tô bem querida, porque eu botei ainda um nude, né? Claro que ele tem um glitterzinho bem discretinho, porque eu não podia deixar de ter um brilho também, né? Capaz que não. Mas assim... Porque tudo isso junto não choca vocês, que faz parte de um conjunto já conhecido, ou não digo confortável, mas assim, tá, essa é a Kelly. Não é algo que choca, não é alguém que está tentando ser alguém ou imprimir um estilo que não está em si, né? Mas voltando aos metais, que eu acho isso muito legal, porque... eu, como falei para vocês, fui super surpreendida e acho que muita gente também será. Então, quando a gente fala assim que são metais, mas são folhados ou banhados, as pessoas até hoje já explicam muito, né? Quando vendem, o meu banho ele é muito bom, mas assim, tem que tirar para tomar banho. Isso que é diferente de uma peça de ouro que tu não tira nunca, tá tudo certo. É importante tirar para conservar a beleza estética da peça, mas não que vai perder um banho, porque não tem um banho, né? Ela é toda de ela é ouro, toda de por ouro, exemplo. Né? A minha irmã, esses dias, uma das minhas irmãs me mandou uma mensagem, uma imagem que dizia assim, joia Swarovski, alguma coisa assim. E aí ela disse assim, mas é joia ou não é? Que as alunas me perguntam muito, e até um tema que eu abordo em aula, né? Swarovski, o cristal Swarovski, ele não é um cristal, por exemplo, ele é vidro, é um vidro austríaco de excelente qualidade, lapidado como um diamante, lapidado como uma gema natural, preciosa, mas ele é vidro. Né? E ele não é feito em laboratório, né? Sim, ele é lapidado, lapidado, sim. Então, assim, ele não é... joia. Se tu entra no site da Swarovski, no Brasil, pode ser o site, lá tem
joias Swarovski. Isso aí. Aí tu entra. Aí depois tem bijuterias Swarovski, não sei o quê. Ué, mas tem uma contradição aqui. No momento ele fala joias, depois o site fala bijuterias. Aí tu entra lá, perguntas frequentes. As peças Swarovski são joias ou são bijuterias? Aí tem lá explicando, não, são peças que têm a qualidade de uma joia, mas são banhadas, coisa e tal. Então, às vezes, as pessoas, elas se confundem porque a internet traz essa confusão, né? Um pouco dessa confusão. Mas são peças que têm um visual lindíssimo, belíssimo. Só não é o conceito clássico de uma joia, né? Que é aquele que diz que é uma peça integralmente feita em ouro, ou em ouro amarelo, branco, rosé, enfim. Né? E as pratas, como é que as pratas ficam nessa categoria? Se a gente for pesquisar um pouco mais a fundo as grandes joalherias, a gente vai ter a Tiffany, a nossa Gaistera aqui no Brasil, a Tiffany nos Estados Unidos, a Cartier na França. Todas elas têm uma linha em prata, porque é um metal precioso. A questão do semi-precioso não existe. Eu falei pra ela, mas a prata é metal precioso? Como assim? Sim, é precioso. É claro que é um metal que demanda uma certa manutenção, né? Porque ela escurece mesmo fora de uso no porta-joias, né? O próprio faqueiro todo em prata, ele tem o seu status numa mesa, né, posta. E na joalheria não é diferente. A única diferença é que, claro, a cotação é diferente da cotação do ouro, e tem essa questão da manutenção. E aí eu digo para os meus clientes assim, que gostam de usar prata, né? Porque lá no estúdio a gente faz a peça e faz um acabamento de ródio, que é o metal branco, que é o mesmo acabamento que vai no ouro branco. Então, assim, as peças em prata, a gente consegue até trabalhar escalas maiores, que muitas vezes o ouro não permite pela questão de investimento. Tipo a glamour aqui, porque vai sair a minha peça e vocês verão e a gente vai fazer um momento, né, assim, né, aquela coisa do spoiler, não vamos mostrar, obviamente, sim. Né, a produção e depois a peça pronta. Com certeza. Então, assim, é um momento que a gente pode explorar ainda mais uma escala maior em termos de investimento, né? Não que não se possa ser feito em ouro uma peça grande, não. O cliente é quem manda no projeto, em questões, assim, de investimento, né? Posso fazer tanto uma peça com personalidade ponderada, minimalista, discreta, quanto uma peça glamour, né, que tem toda essa exuberância, toda essa presença visual. Se o cliente disser, não, eu quero investir numa peça em ouro, numa escala maior e tudo mais, né? Mas eu só gosto de colocar que, havendo, né, essa questão de ponderar o investimento, a gente pode tranquilamente investir numa peça em prata, fazer toda a construção, né, da peça e no final usar o ródio branco, que a gente tem o ródio negro também, mas aí o ródio branco que é o mesmo. Sim, quando a gente usa pedras coloridas, ele faz um contraste bem interessante. Bem interessante, né? Não, e uma coisa que tu falaste que me fez pensar é que às vezes a pessoa também quer duas peças. E aí, assim, tudo bem, ela pode investir em uma peça, ok, no ouro branco, tudo certo, mas e se ela quiser duas peças? Ou se ela for tipo uma Kelly, assim, que fazer um conjunto, isso aí. Aí a prata fica bem mais ok, né? Sim, sim, e também assim, o que eu já fiz para exposição. Por que para exposição? Porque peças de exposição, elas precisam ter um valor visual interessante, porque ela será visitada, ela também funciona como um cartão de visita do teu trabalho, e ela precisa chamar a atenção do público visitante, né? Então, o que eu já fiz com peças de exposição? Eu já misturei prata com detalhes em ouro amarelo, que fica interessante, né? A questão do contraste do metal frio, a prata com metal quente, que é o ouro amarelo. E aí eu trabalhei de gemas, detalhe em pérola e tudo mais. Para trazer uma coisa diferente, um contraste visual numa peça. No caso, essa peça que eu tô falando era um anel que subia no dedo, assim, para usar no indicador. E
mostrar uma possibilidade, mostrar o valor da prata, né? Que diz assim, não, mas aí a prata tá pegando ali a presença do ouro, que seja, mas mostra que é possível e que também tem valor, tanto que tu pode fazer uma peça com ouro amarelo, 18 quilates, e uma peça com prata na mesma joia, né? Então não desmerece. Não desmerecem nada. E Chanel já também, nossa mestre aí, né? Designer mestre, eu adoro usar Chanel em sala de aula, assim, enquanto referência, porque, nossa, ela foi muito revolucionária nos anos 20 e é usada até hoje. Ela usava vários colares de pérolas, várias voltas de pérolas verdadeiras e falsas, né? Que são as pérolas que são contas, que recebem um acabamento lustroso em nácar, né? Geralmente que uma substância que se aproxima da superfície nacarada das pérolas naturais. Ela usava aquela mistureba, né? Aquele mix de pérolas naturais e fakes, né? Ou falsas, porque, mais uma vez, ela estava pregando, né, na prática a frase dela, não importa os quilates, o que importa é o efeito, né? Talvez em algum momento ela usasse assim, mais uma peça mais joia do que essa mistura, mas isso prova de que é possível tu fazer essa mistura também. Claro, se no caso da bijuteria, ela é bem acabada, ela sabe, não pode ser aquela que tu usa uma vez e sai o banho e fica aquele bicolor, aquela coisa estranha, sabe? Isso não pode. Mas aí tem o gosto, né? Acho que tem um olhar apurado, claro, né? Tem um olhar, tem um investimento, tem vários quesitos, né? Mas a questão da personalidade, que é o estilo, né? Então, tem vários pontos a serem somados aí. Mas é interessante a gente colocar isso pro público, né? Esse outro olhar, porque essa é a minha rotina de trabalho, seja escrevendo conteúdos, né? Porque eu também escrevo na minha página de trabalho conteúdos que levam essa desmistificação ou esse conhecimento para quem me segue. Também durante as aulas. E eu também tenho uma coluna na revista UI, aqui de Porto Alegre, onde a cada trimestre eu compartilho um conhecimento específico, também trazendo um pouquinho desse olhar um pouquinho mais diferenciado, né, para a joalheria. E já que tu é uma pessoa assim tão calma, né, assim que eu te vejo, calma, né, ponderada, não sei se no estilo, mas ponderada, é uma pessoa que leva em consideração, porque para ser uma designer de joias precisa ter uma escuta, né, sobre o desejo do outro, né. Qual foi o pedido, né, ou o desejo mais absurdo que tu já recebeste, assim, de um cliente? Por exemplo, vamos supor, né, uma Kelly chega pra ti e diz assim, eu queria um anelzinho bem pequenininho, alguma coisa que tu disseste, mas isso nada a ver, ou isso muito feio, gente, mas tem que fazer, mas assim, fez, entendeu? Mas assim, muito feio, que tu não concordou, mas que tu teve que fazer. E que tu entregou aquilo com aquela dor no coração, sabe? Olha, Kelly, eu não sei se eu tive projeto assim. Olha, eu tenho que pensar aqui. Porque o que acontece, eu me envolvo... Ou tu te negou também? Não, sabe, me negar, deixa eu ver. Eu acho que eu nunca... Não, acho que eu nunca tive essa experiência, assim, de algo tão desafiador a esse ponto. Tô aqui pensando, eu tive já muitas peças relacionadas, assim, eu digo, a presença de alguém ausente, por exemplo, sabe? Tipo, tive uma cliente que ela tinha uma esmeralda guardada no cofre há 20 anos, Nossa Senhora. Que pertenceu à mãe, e ela queria fazer um anel e usar aquela esmeralda nesse anel para ela ter a presença da mãe com ela, carregar consigo. Foi muito emocionante que quando eu entreguei para ela, a peça, ela se emocionou, e eu também, né, obviamente, né, eu sou bem sensível. Super sensível, eu ia dizer, além de tudo, tu é super sensível, então sim, bem acho que é mais fácil super te emocionar, né? Mas assim, eu acho que a história que mais me tocou, tu falaste assim que eu podia ter recusado, teve uma história que eu não recusei, mas não recusei porque a cliente, ela me explicou por que ela queria o projeto.
Assim, isso já fazem alguns anos. Tinha uma cliente muito querida, uma senhora, assim, dos seus 80 anos. Volta e meia ela me chamava para um chá, um café, e abria o porta-joias dela e disse, eu preciso refazer esse, eu perdi esse brinco, eu preciso fazer o outro, eu preciso ajustar esse fecho, porque a gente também faz ajustes, revitaliza peças, né? Para colocar em desuso. Isso, até sim. Comentei com ela A gente faz isso também, redesign de peças perdidas ou até que estão em desuso, enfim, que a gente usa o mesmo material, que é precioso, numa nova peça, né? E aí o projeto de redesign ou relooking também. Relooking, gostei. É francês. Relooking. Então, eu fazia muito esse trabalho para essa cliente, essa senhora. E teve um dia que ela me chamou especificamente para fazer um anel. E ela disse, Leila, eu quero fazer um anel quadrado, vistoso, olha, um quadro bem moderno ela queria, e geométrico, para esta pérola. Ela me mostrou assim, não, era uma pérola MAB. O que é uma pérola MAB? É uma pérola que é uma meia esfera, e ela estava toda trincada. O nácar da pérola, que é a superfície essa nacarada, lustrosa, tô tentando imaginar. Que é quando o grãozinho de areia, por exemplo, que é o corpo estranho, entra lá na concha que produz a pérola, ele solta aquele líquido para se proteger, que a pérola é isso, né? É fruto de algo estranho que o molusco não entende, que corpo estranho aquele, então ele joga aí forma aquela proteção. Aquela proteção, que é o nácar, né? Depois é a pérola, né? Então essa proteção, essa parte superior da superfície da pérola estava trincada. Ou seja, aquela pérola estava inutilizada. E eu disse, dona Renê, é o seguinte, essa pérola a gente não vai conseguir trabalhar com ela porque ela está quebrada. E ela disse, não, eu sei. E eu com toda a paciência, assim, explicando, né? Eu disse, mas então a gente vai fazer o anel? Sim. Esse anel, eu ganhei do meu marido, ela já era viúva. Quando eu tinha 18 anos, foi meu anel de noivado. E eu quero fazer um anel bem vistoso, era quadrado, assim, o aro que ela queria para a pérola. E eu disse, tudo bem, mas a senhora tem que ter muito cuidado ao usar, porque ela pode se quebrar totalmente, né? Nós teremos que ter muito cuidado na oficina ao prender essa pérola, colar, né, na estrutura do anel. Ela disse, não tem problema, eu não vou usar. Eu só quero deixar ele no lugar onde eu possa ver. Olha, ela não queria nem usar. Então me tocou muito, assim, que de início, agora tu falou assim, né, algo que eu não quisesse fazer, assim, um projeto. Esse de início eu não queria fazer, porque era muita responsabilidade aquela pérola se quebrar toda, né, nas nossas mãos. Claro. Mas quando ela contou a história, super emocional, assim, né? Eu disse, não, a gente vai fazer assim, vamos tomar todo o cuidado. E eu acho que tem uma coisa, Leila, que é assim, eu ouço isso de muitas pessoas que trabalham com serviços e pessoas, né? Seja o cabeleireiro, a manicure, enfim, as pessoas normalmente me falam assim, Kelly, eu não atraio clientes que sejam de um perfil ou de uma linha muito diferente da minha. Que é mais ou menos o que tu tá me trazendo, sabe? Uma coisa assim, se é um desafio que tem um propósito. E aí tu entra nesse propósito porque tu assim, saem muitos coraçõezinhos quando tu conta a história, né? Porque eu vejo assim, por exemplo, sei lá, teve uma onda, ainda tem, né? E aqui a gente não tá julgando, a gente está comentando, pontuando. A galera que gosta de correntão, eu tenho vários amigos que quando, né, questão enfim, de estilo, personalidade. É estilo, exatamente. A corrente mais grossa, bem espessa, mais de uma, pulseira e não sei o que. Tá tudo certo. Mas eu posso estar errada. Alguém chegar pra ti, isso não é uma coisa, assim, da tua delicadeza, do tipo de peça que tu produzes, entende? Eu acho que isso é uma coisa que até pronta se consegue. Porque daí não é personalizado também. Sim, mas também eu acredito assim, eu me coloco no lugar do consumidor, né? Geralmente quando a gente vai consumir, seja uma marca, uma grife, enfim, N produtos aí que a gente pode consumir, a gente
tem uma identificação com aquele produto, né? Não Tem. sei. Ou porque o produto tem uma durabilidade, ou porque ele tem uma qualidade que eu preciso daquela qualidade para usar aquele produto, ou em termos de produtos para a imagem pessoal, né? Sei lá, aquele produto conversa comigo, que é a questão da personalidade, né? Então, assim, no caso lá do meu estúdio, né, onde eu crio as peças personalizadas, os clientes também têm, acho que obviamente, né, precisa ter essa identificação, né, com o profissional que está ali, o profissional que, no caso, é um produto que tem valor agregado, a gente não tem como fugir disso, então eu tenho sim que transmitir credibilidade para o cliente, né? Eu vou cuidar das tuas peças, né, estão sobre o meu cuidado, minha responsabilidade, ou mesmo o material, né, que às vezes o cliente traz o material, né, e aí o material fica sob a tua guarda ali, né? Sim, na casa existe todo um cuidado para isso. Então, isso é uma parte. Aí depois tem a questão também de desenvolver algo que de fato vá atender aquela demanda, aquela necessidade, como a da dona Renê, que era uma necessidade emocional. Ela nem ia usar o anel, ao menos foi o que ela me passou. Ela só queria colocar ele num lugar de destaque, por isso que o anel tinha que ser quase vistoso. montar, assim, né? Alguma coisa assim visível para ela, né, como uma peça mais decorativa, mas com muita história, com muita presença, que é o que eu digo, as joias têm o poder da presença para quem já é ausente, né? Tem essa conexão. Tem. Então, quando alguém me procura para desenvolver uma peça, tem que ter essa conexão, né? Essa identificação. Eu quero que a Leila produza, assine o projeto das minhas alianças de casamento, por exemplo, né? Porque vai ter ali, intrínseco ali naquele projeto, um cuidado, um olhar, uma responsabilidade, um carinho. A Leila estará intrinsecamente neste casamento. Sim. Eu digo assim, eu fico tão feliz de, através do meu trabalho, participar de tantas histórias diferentes, né? Quantos anos de profissão? Eu me formei em janeiro de 2008. Tá. Então, vamos falar assim de uns quase, né? Já mais de 10, né? Isso aí. Eu nem conto. Não vamos contar, mas né? Tamo aí. Você faz uma conta. Eu sou de humanas. Eu adoro falar isso. Também. Eu fujo da conta. Mas assim, última pergunta. Tudo bem. Tu fazes com todo carinho. Isso aí não deixou dúvidas. Mas teve alguém que olhou e falou com aquela cara de decepção. Não era bem isso que eu queria? Tipo assim, e tentou disfarçar, mas não conseguiu. E daí, como tu és uma pessoa perceptiva, né? Que tu tentou ali, ou que houve uma decepção? Não, já houve assim, tipo uma amiga minha uma vez falou assim, eu adorei o anel, mas eu não sei, não vou usar muito. Eu achei que eu ia usar e não vou usar. Eu disse, não tem problema. Tu quer refazer, tu quer fazer outro, tu quer trocar. E nesse caso, tu achou que ela pediu mal? Eu achei que ela estava indo viajar e ela estava indo morar nos Estados Unidos. E aí eu acho que ela foi meio na empolgação, sabe? Eu senti isso, conhecendo ela, obviamente, né? Eu tive a sorte de conhecê-la, claro. Né? Então eu acho que ela foi meio na empolgação, estava indo viajar fora, queria, sabe? Alguma coisa que remetesse àquele momento da viagem. Aí, a simbologia. E aí eu acho que ela foi um pouco afoita, né? A gente pode dizer assim. Não, e é uma coisa legal, né, gente? Que fica pra gente também. Porque às vezes a gente coloca ou no cabelo, ou coloca numa joia, a gente sempre faz por mais isso. que seja um projeto personalizado, né? Todo planejado, né? Chegou lá e disse, mas eu acho que eu fui muito na emoção, né? E aí a gente trocou. Eu tinha conhecido minha amiga mais tranquila ainda de se fazer, porque eu já conhecia ela. Claro, imagina. Né? Então, credibilidade total. E esse foi um exemplo, assim, que eu lembro. Sim, mas que coisa boa. Leila Salt, maravilhosa, designer de joias personalizadas, veio aqui compartilhar um pouquinho, né? Assim, um quarto, posso dizer, do seu conhecimento conosco. Até porque conhecimento é algo que a gente vai refazendo, né? É algo que vai acumulando, refazendo.
Então, né, veio toda trabalhada no Afrodite, aqui na cor do sim. Afrodite, Na com ametista. a pedra, né? Na ametista, Aqui, maravilhosa. a pedra bruta, nos homenageando. Né? Fazer jus. É o mês de aniversário do Afrodite, inclusive. Sério? Estamos fazendo 2 anos, né, de programa. Então merece um brinde, né? Merece um brinde, por favor. Querida, muitíssimo obrigada pela tua energia, por tudo, por essa conexão de milhões, tá? E pela tua amizade, pelas trocas que fizemos, né, ao longo desse encontro e pelas muitas que ainda faremos, tá bom? Certo, com certeza. Queridos, obrigada por estarem conosco. Sigam, compartilhem, tá? Ativem o sininho, inscrevam-se no canal, porque assim vocês não perderão nenhum dos nossos episódios. Certo? Ah, e não esqueçam de deixar aquele like. Com o nosso espumante Afrodite, eu me despeço e deixo o meu super beijo para vocês. Uma ótima noite, com muito carinho. Até a próxima. Um beijo, um sonho adornado no ar, um carro, um vinho, seu olhar, o som e a cor de todo o mar. E até o tempo que habita em você vai parar pra ver que ela sempre dança. Linda, linda.